Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Vir na Fé, onde histórias conectam histórias. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Hoje vocês não podem perder esse episódio que está mais que especial. Antes de mais nada, quero agradecer o meu amigo aqui, Jorge Di Maria, mais uma vez aqui conosco no time do Pode Vir na Fé. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado, Anderson, por esse convite, que é um convite que a gente não sabe dizer não. É onde Deus quer que a gente faça um trabalho para Ele, porque Deus quer que façamos parte dessa renovação dentro da nossa igreja, que precisa de nós. Ele quis precisar de nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, Pode Vir na Fé é uma obra do Senhor. Por isso eu peço a você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, que reze um Pai Nosso, uma Ave Maria, por esse canal, para que ele possa chegar em outros corações que precisam acordar. Amém. E hoje, Jorge, nós está com duas pessoas aqui muito especial, uma pessoinha mais que especial, e foi difícil, né? A agenda dela é cheia, né? Nossa, mas olha, mas o São Miguel Arcanjo sempre dá um jeito. São Miguel, vamos dar um jeito para essa menina, São Miguel. São Miguel disse, deixa comigo, olha aí. Hoje estamos aqui com a mãe dela, a Carol, e a menina mais amada da Santa Generosa, Anali. Seja muito bem-vinda, vocês duas, ao Pode Vir na Fé. Muito obrigada pelo convite. A gente tá feliz de estar aqui, né, filha? Sim. Tá feliz, Annalise? Tô. Ah, que bom. Eu agora tô mais feliz ainda, já que você tá feliz. E você não sabe como eu fico aqui emocionado de estar próximo aqui dessa menina pequena no tamanho, mas tão grande na fé. Quando eu estou acompanhando o Instituto Rezo, que eu vejo ela com essa voz linda, essa voz angelical, rezando a Ave Maria, a minha esposa Fátima fala assim, Jorge, que coisa linda quando ela está rezando a Ave Maria. Olha como toca na gente. A fé dela, realmente a fé dela é fé de gente grande, né? Exatamente. E ela vai falar um pouco no podcast, incentivar as pessoas a se confessarem. Minha mulher tá quase convencendo a se confessar sempre por causa da Annalise. Olha, é verdade que você convida as pessoas para ir para o sacramento da confissão? Sim. Ah, segredo, né? Mas a gente quer saber um pouquinho da vida de vocês, da onde vocês vieram, essa fé que é linda em vocês. Porque é difícil hoje você ver uma criança de 8 anos com tamanha fé. Criança quer saber mais de brincar. Eu, por exemplo, quando eu tinha 8 anos, falando por mim, 8 anos eu ia para a igreja com a minha mãe, mas eu queria ficar brincando na igreja. E a Annalise, você vê que é diferente. Da onde que vem tanta fé? Da onde que vocês vieram? A Annalise tem um problema de saúde. Sim. Como que é isso aí? Então, nós somos de Pernambuco, né? Nós viemos a São Paulo em busca de tratamento para Annalise e o nosso plano nunca foi morar aqui. E desde um pouco antes da Annalise até, mas do descobrimento da doença dela para cá, um grande período foi afastada da fé católica. Foi vivendo assim, um católico self-service, assim, pego aqui, pego ali, frequento a igreja, não vou, participo de uma missa. E certo que a questão de saúde da Annalise dificultou, mas eu já vinha afastada, né? Sim. Então, na vida da Aninha, ela agora tem 8 anos, mas ela saiu do hospital para ficar em casa melhor quando ela tinha 5 anos e meio. Então, até os 5 anos e meio, foi muito tempo no hospital. A gente fala assim que a gente morava no hospital, isso entre aspas, porque ela entrava e saía do hospital com muita frequência. E com esses 5 anos e meio dela foi que veio a grande mudança, né? Aninha rezava, não era filha? Rezava. Mas rezava como? Ela me falou hoje de manhã, rezava assim. Meio a meio. Rezava o Pai Nosso. Outro dia uma Ave Maria. Não tinha uma rotina de oração, a Aninha sequer era batizada. A Aninha veio ser batizada aos 6 anos. E eu realmente estava afastada. Então, eu que vivia com ela dentro do hospital, que tinha o papel de apresentar a fé a ela, de apresentar a Deus, a bondade dele, Nossa Senhora, eu não fazia isso, né? E eu falo assim de forma resumida que Deus já me chamava há muito tempo, só que eu não atendia o chamado. Ele batia a porta, mas Deus não arromba, né? Exato. Ele bate e a gente tem que abrir. E
ia se mostrando presente, os caminhos se abriam, que se você me perguntar assim, Carol, como isso aconteceu? Só Deus explica, né? Então, eu vou te dar um exemplo de quando eu vim para São Paulo após a pandemia, em 2021. Chegou um momento que os médicos diziam, você não tem como voltar com a Ana Liz. E eu também já não tinha mais dinheiro para ficar. E de repente surgiu uma pessoa que eu não conhecia que emprestou apartamento para E morar. vocês não tinham parentes aqui, nada? Não, a gente não Ninguém. tem. Não tem. Ah, não tem. Somos só nós duas. Sim. Eu não convivo com o pai da Ana Liz, né? Eu sou divorciada. E éramos só nós duas aqui. E pessoas que a gente ia conhecendo no caminho, mas pessoas que não eram constantes, que não eram família. Então, num momento assim muito difícil que o médico dizia, você não pode voltar, eu mesmo afastada da fé, eu rezava, Sim. principalmente aquela oração do desespero, né? Que Aham. a pessoa quando tá afastada só lembra de rezar na hora que aperta. Aí escuta aquele barulho de Jesus batendo na porta, né? Sim, No mas não abria desespero. totalmente porque Mas não não- queria isso. se entregar. E aí veio esse apartamento, foi uma coisa muito incrível, assim, porque veio esse apartamento, um mês depois a Liz internou e a gente passou 10 meses dentro do hospital. E esse Nossa. apartamento tocava no meu coração que eu não devia dizer, eu não preciso mais dele. Esse E apartamento veio através de uma pessoa que veio você nem através de uma conhecia. amiga de uma infância, Ah, amiga de que infância, eu nem a entendi. encontrei, mas ela dizia, Carol, tu não pode voltar para Pernambuco, né? E aí uma pessoa conhecida dela se propôs a emprestar o apartamento num lugar muito bom. Tudo que Deus faz é perfeito, né? Então, um exato. bairro familiar, um apartamento com muita família. Os planos dele é muito maior que o Muito, nosso. né? Muito. Então, eu não sabia que eu ia internar com a Annalise e passar tanto tempo, mas quando eu saí, eu precisava de um apartamento para ter o home care dela. Sim. E todo o processo ocorreu dentro do hospital. Então, a Annalise conhecia Deus pelo pouco que eu a apresentava. Eu estava tão afastada que eu não tinha batizado ela, Não. né? Mas você vem de uma família Eu católica? venho de uma família católica, Geralmente mas por vó, volta... mãe. Vó, mãe, É. pai, eu participei, eu fiz todos os sacramentos, assim, de batismo, primeira comunhão, crisma, tudo direitinho, Sim. mas por volta dos meus 17 anos eu me afastei. Me afastei por influência do mundo mesmo, eu Ah, era é. criticada porque eu frequentava a igreja, então meus colegas de colégio diziam, ah, mas todo mundo sai no fim de semana, menos tu. Quem tá balançando sempre cai pro Incrível, lado. isso acontece com todo mundo. E aí, a minha fé veio voltar após os 30, né? Então, assim, foram pelo menos uns 13 anos ou 15, sei lá, afastada, Sim. vivendo mais ou menos. E com a Ana Liz dentro do hospital, eu tô dando uma resumida bem Uhum. grande, com a Ana Liz dentro do hospital, teve um momento que Deus bateu mais forte, que foi um momento que ela ficou muito mal, e o prognóstico da doença dela, ou seja, o que eles diziam que ela tinha de capacidade de vida já tinha sido atingido. Nossa. Então, Ela com 5 anos de Ela é idade. 5 anos. 5 anos, como eu Annalise. disse a vocês antes, ela sabe mais ou menos de tudo. Então, Aham. quando a gente descobriu a síndrome dela, ela tinha 2 anos, e o prognóstico ela quer vivesse até os 5. Nossa. Então, quando ela completou 5 anos, o aniversário dela foi dentro do hospital, internada. Na UTI. Na UTI. E poucos dias depois ela ficou muito grave. Então ela tomava em bomba de infusão, né, aqueles aparelhos, ela tomava medicação para o coração bater, ela estava no oxigênio. E naquele momento foi o chamado final, vamos assim dizer, né? Ele bateu muito mais forte e naquele desespero eu dizia, eu atendo. E isso aconteceu no final de janeiro, começo de fevereiro de 2022. E dali foi o processo de conversão, mas eu ainda estava morna. Só Sim. que Deus tinha me preparado uma filha muito mais firme na fé do que eu, mesmo sem conhecer. E aí, quando eu comecei a viver mais a fé, eu comecei a ler a Bíblia dentro do hospital, eu comecei a rezar ainda um pouco devagar, ela veio junto. Só que ela Olha. veio muito mais forte e foi ela quem me trouxe. Então, Um anjo. eu lembro que o primeiro rosário que a gente foi rezar com o Instituto Hesed, quando eu saí rápido porque eu precisava voltar a São Paulo, e a irmã Maria Raquel falou assim, alguém tem dúvida que essa menina veio para salvar a mãe dela? E eu tenho certeza que foi. Porque eu ainda estava morna, até que um dia, a gente esperando a medicação dela, que chegava todos os dias. A Annalise saiu do hospital em 2022, em julho.
E a gente vivia em home care, mas era um hospital domiciliar. Então a gente não podia sair de casa. Era só dentro de casa, não era, filha? Sim, mas Tô só se emocionado. a gente só podia sair se a Aqui ambulância segurando. estivesse na porta. A gente só podia sair de casa se tivesse uma ambulância. Então, Ambulância na na porta. porta. Na Nessa porta. época, a Annalise tinha 5 anos e meio. A Annalise nunca tinha frequentado uma escola. A Annalise nunca tinha ido num aniversário. Nada. Ela não tinha vivido. A vida dela era dentro do hospital. Então, se você chegasse para a Annalise e perguntasse tudo que era insumo de hospital, curativo, ela sabia Sabia dizer de tudo. Vai ser amigo- médica. Sei tudo. Mas amiguinho eram poucos de convivência, assim, crianças que a gente conheceu em consultório médico, ela não tinha uma vivência, né? Mas aí todos os dias chegava uma medicação dela por volta das 6 da tarde. 6, 6 e meia. Eu já contei essa história, mas eu vou resumir aqui. Uhum. E aí, nessa hora, a gente meio que ficava assim, pronta para descer no prédio, que é esse apartamento que a gente tá até hoje. E quando o interfone tocava, a gente descia. E aí eu ligava a TV e no YouTube sempre aparecia sugestões, que geralmente é baseada no que você assiste. É. Mas aparecia lá, Terço Mariano na Canção Nova. Aí nos primeiros dias eu ignorei. Nos dias seguintes, eu comecei a abrir. Mas enquanto eu tava rezando o terço com a Aninha, tocava o interfone e a gente descia. Não era, filha? Sim, aí a Olha. gente não terminava. Não Sempre terminava. na hora do terço. Só que aquilo Sempre. começou a mexer. Eu digo, gente, tem alguma coisa querendo me falar. É. Eu não assisto televisão, então eu não assisto TV aberta e quando eu assisti o YouTube era só nesse momento. Até que um dia tocou o interfone, a gente foi. E aí eu voltei e coloquei assim no YouTube, Terço ao vivo, agora. Terço ao vivo agora. E quando abriu era o terço do combate lá do Instituto Hesed, e é um terço muito denso. Nossa. E aí eu assisti o primeiro dia, ainda não sabia rezar o terço do combate, e no segundo dia ela disse, Eu já sou do exército de São Miguel, já sei, ó, aí no outro dia já aprendi fazendo a oração. Lá, e São Miguel Arcanjo, ela aprendeu, e não é Segundo uma oração fácil, dia, no segundo não é uma dia. oração no fácil. segundo dia já aprendi a oração. E ela começou a ter sede, ela começou a pedir. Olha. Do jeitinho dela, ela começou a pedir, né? E ela rezando o terço, fervorosa. Começou com o terço do combate. Porque qual criança reza o terço? E aí ela conheceu a Madre Kelly Patrícia, gostou demais. E aí eu sempre brinco que depois que ela conheceu a Madre Kelly Patrícia, ela deixou de ser seguidora e passou a ser perseguidora. Porque ela queria muito conhecer a Madre, mas a gente não tinha como ir porque ela vivia em hospital domiciliar. Aham. Né? Quando a gente rezava o texto da misericórdia, sempre aparecia os chapitos na festa de São Miguel e eu sempre pedia pra gente ir. Só que não dava, Não dava certo Não de dava. ir. não dava. E aí a gente passou muito tempo assim em casa, sem poder ir a uma missa, porque ela não conseguia e não podia sair de casa, não era permitido. Até que a gente conheceu o Padre Cássio, por meio da Ritinha, que Por meio da Ritinha. Minha Por- madrinha. que é madrinha dela. A Ritinha é sua madrinha? É, Não sabia, madrinha não. dela, Olha é. que legal. E a Ritinha falou com o Padre Cássio, o Padre Cássio foi batizar ela em casa. O batizado Nossa, da que Annalise, ela legal. ainda não podia sair. A gente não podia E vocês sequer conheceram a sair. Ritinha no hospital? Ou não? A Ritinha foi uma dessas pessoas que a gente conheceu em hospital. Ah, entendi agora. E aí eu conheci a Rita, se eu não me engano, em 2019, dentro do hospital. Um médico chegou e disse mesmo assim, tem uma moça lá embaixo que é a Annalise no futuro. E ele disse a ela, tem uma criança lá em cima que é você quando criança. Nossa. E me deu muita curiosidade de descobrir quem era. Então eu fui lá, conheci, a encontrei umas 2 vezes, só que eu voltei para Pernambuco. E ela ficou. Olha só. E E aí a depois, Ritinha era uma criança tipo Annalise, de fé, de... eu Sim. não conhecia a Ritinha criança, né? Mas... Mas quando ele se referiu a isso, ele se referiu com relação ao problema de saúde. Ah, entendi. É um Entendi problema de agora. saúde, porque elas não têm o mesmo diagnóstico, mas elas usam a mesma medicação e elas têm sintomas muito parecidos. Graças a Deus, a Annalise conseguiu fazer o tratamento mais cedo, então a gente espera, pede a Deus, clama que a evolução dela seja diferente, e a Ritinha, infelizmente, descobriu muito tarde. Ah, entendi. Então a Ritinha ficou mais comprometida, né? Aham. Além das coisas que diferem das duas. Bem, o Padre Cássio batizou a Annalise em casa, e quando ele foi batizá-la, um dia antes eu resolvi me confessar. E eu fui me Olha. confessar em Santa Generosa. Não, mas foi uma lista desse tamanho. Pense numa confissão de vários anos sem confessar, né? Desse tamanho? Sim, e eu que fiquei com minha avó, pesquisei como se confessar. Exame de consciência para criança. E apareceu um, aí eu vi lá. Aí quando chegou o dia do meu batizado, eu pedi para eu me confessar, só que eu não podia ainda. Não podia.
Ah, mas eu empolei pro Padre Cássio. Aí ele... E ninguém ensinou ela. Eu nem sabia que tinha acontecido isso, porque eu tinha saído de casa. Ah, E aí, quando chegou o Padre Cássio na minha casa, a gente fez um altar na mesa e tal. E aí ela disse, eu quero me confessar. E o Padre Cássio dizia, mas você não pode se confessar, minha filha, você ainda vai ser batizada. Ainda vai fazer a primeira comunhão. e o pessoal correndo pra se confessar e você querendo se confessar. E era a primeira vez desse contato mais intenso, assim, né? E aí ele disse assim, tá bom, vamos fazer assim, eu vou conversar com você, mas não é confissão. E aí eles entraram e quando o Padre Cássio saiu, ele saiu meio que encantado, só que eu ainda não entendi, eu não conhecia o Padre Cássio, eu tava ele muito falou vergonhada. que eu parecia uma adulta confessando. Ele sempre fala isso mesmo. E aí, daí, passaram-se o batizado dela foi em julho, só em março do ano seguinte, que no caso foi março do ano passado, 2024, ela teve liberação para sair de casa. Então, Ana Liz fez a primeira comunhão, mas ela não pôde mais comungar. Ela passou seus, sei lá, 8, 9 meses sem poder comungar. Ela não recebia a Eucaristia em casa. Mas por quê? Porque ela ela não podia sair de casa. não podia sair. E a gente não tinha envolvimento com a igreja. Eu acabei não solicitando um ministro para levar para lá. Entendi. E aí, depois disso, a gente começou a ir para a igreja frequentemente, todos os domingos. E aí eu fui vendo ela aflorar, né? E eu comecei a fazer catequese nisso também. Mas não é só você que vê, não. Todo mundo vê. E aí, Nossa, ela começou a ter uma ela vivência chama muito mais muita forte. atenção na fé dela, pelo tamanho dela e o tamanho da fé. E o que você sentiu quando você foi batizada no momento? Eu fiquei muito feliz que eu tava livrada dos pecados, mas eu sabia que eu ia pecar de novo alguma hora. Uma hora a gente cai, né? Sim. E aí, no momento que você foi batizada, recebeu o Espírito Santo, aí você ficou muito feliz. Sim. E no momento que você recebeu a primeira Eucaristia? É um momento único, né? Sim, fiquei mais feliz ainda. Imagina. Eu fiz minha primeira Eucaristia. Foi tudo no mesmo dia? Foi tudo no mesmo dia. Olha que honra! Que privilégio. Meu batismo eu não lembro, que eu tinha 1 aninho. Agora a Eucaristia eu lembro, eu tinha 11 anos, eu fiquei muito feliz também com minha Eucaristia. Muito feliz, é muito bom, né? E algumas coisas surgiram na vida de Aninha que eu não soube explicar, assim, porque como era uma vida só eu e ela, onde é que ela estava adquirindo certos conhecimentos? Por exemplo, ela sabia que na Eucaristia era Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, mas ali no ostensório, quem ensinou a ela que era Jesus ali? Eu não sei até hoje, mas ela já sabia. E os gestos, as orações, eu comecei a ficar meio que envergonhada, porque ela aprendia as orações. Tá, tudo bem, ela poderia ter uma facilidade, mas ela tinha aquele interesse, sabe? Naquelas orações, na confissão. Então, muitas vezes, sábado mesmo, eu tinha me confessado na sexta, agora. Eu tinha me confessado no sábado, quando foi no domingo, eu tava na fila da confissão com ela, o Padre Cássio disse, você vai se confessar? Eu disse, não, é a Ana Liz. E ela faz essa solicitação. E as coisas às vezes estão tão ao contrário. Eu tenho uma amiga que diz assim, eu acho que falta catequese. Porque perguntam assim, e o que é que a Ana Liz vai confessar? Primeiro que os pecados são dela, não sei, né? Mas se ela tem né? A gente que tá de fora pensa isso. O que ela vai confessar? Se ela tem uma consciência de pecado, se ela entende, pode ser que ele seja venial, mas não há erro em confessar pecado venial. Né? Você pode confessar. Eu até acredito que sejam veniais mesmo. Você falando isso, não cortando, me lembrei eu já chamo Santa Maria Milza. Um dia a igreja já está em estudo sobre Maria Milza, que ela é da Bahia. Através dela que minha fé sobre Nossa Senhora aumentou muito. E uma vez, toda vez que ela via um sacerdote, ela se ajoelhava e dizia, quero me confessar. Um dia eu falei, a gente chamava ela de mãezinha, por causa de Nossa Senhora. Ela chamava Nossa Senhora de mãezinha. Eu disse, mãezinha, eu fico aqui sem entender. O que a senhora confessa? Que pecado que a senhora tem? Porque não é possível. Ela virou para mim, todos nós pecamos. Eu disse, mas que pecado a senhora tem? Eu não consigo ver. Ninguém consegue ver pecado na senhora. Ela disse assim, filho, às vezes quando a gente fala com uma criança, não faz isso aí não. Isso aí já foi falta de amor. A maneira como falou. Falta de amor é pecado, filho. Aí eu entendi. Às vezes pequenas coisas que para nós é pequena, para quem já é santo, já sente que é um peso ali.
Aninha, quando você vai confessar, com certeza deve ter sido assim. Ai, é porque eu fiz assim. Oh, não, não, não. Deve ser uma coisa assim, né? Mais ou menos. Não quero saber seus pecados, não. Mas eu imagino que é coisa muito leve para nós, mas para ela que já tem esse amor a Jesus, quer estar com a alma toda limpa com Jesus, qualquer coisinha para ela já é um... Tem uma história engraçada, né? Que quando a gente começou a frequentar a missa, assim, diariamente, porque a gente, em maio do ano passado, né? A gente fez um propósito de missa diária, não foi, filha? Sim. E aí, sei lá, no domingo ela disse, mãe, eu preciso me confessar. Só que a agenda da Liz, muito cheia, a gente conseguiu ir pra missa das 7 e não tinha confissão às 7. Aí ela ficava muito brava comigo. Eu quero saber como é que eu vou receber Jesus, né? Sem confessar, né? Sem confessar. Aí com raiva de mim, pronto, já arrumou outro motivo. Pronto, já arrumou Tem mais motivo. um agora, porque eu não tenho culpa. A gente ia na missa das 7 da manhã. Só que a confissão não tinha aberto ainda. Aí eu ficava sem me confessar e ficava bafo. Aí você tava brava. Aí você falava, agora tem que confessar de novo. Foi quando eu ensinei ela a oração da comunhão espiritual, pra ver se ela acalmava. Verdade. Porque Pra acalmar. na rotina dela, que o cuidado com a saúde dela é importante, eu precisava encaixar a missa sem que comprometesse tudo. Lógico, a missa era prioridade, mas ela estava numa situação que ela precisava de muitos cuidados de saúde. Então a gente, vamos para a missa das 7 da manhã, acordávamos cedo, colocávamos aquilo como prioridade, mas não dava para confessar. Então em algumas ocasiões ela ficou brava Tinha comigo. que equilibrar. Mas agora tá parceiraça com o Padre Cássio, confessa a hora que quiser, né? Descobrimos um pecadinho dela, ficar com Tá raiva brava, que não quando não tem confessou. como atender a confissão. Eu brinco com a minha esposa, Duas pessoas que eu queria muito conhecer. Ana Liz e o Frei Gilson. Ana Liz tá aqui, tô realizando um sonho meu. E o Frei Gilson, se Deus quiser, vai vir. Por que que eu falo isso? Eu falo pra minha esposa, esses dois vão virar santos. Pode ser que eu não esteja aqui pra ver, mas eu vou ter uma honra de ter perto de uma santinha aqui. Lá no céu a gente se vê. Lá no céu. Todos nós caminhamos para a santidade, né? Buscamos isso, né? exatamente. Mas tem umas pessoas que é fora do comum. Tem algumas que a gente parece que sente o cheirinho, assim, É, né? que nem você falou, coisas que aconteceu da Ana Liz que você nem sabe explicar. Tem coisas Isso que é o eu realmente Espírito não Santo sei. que age. E eu, depois de algum tempo já estudando, né, voltando, porque depois de tanto tempo afastado, eu acho que eu tinha esquecido algumas coisas. No batismo a gente tem a graça santificante, né? E eu acho que aquele momento do batismo foi um divisor de águas na vida da Aninha. De ela mudar de comportamento mesmo, de ela buscar de algumas formas. Então, assim, Ana Liz nem sabia ler, porque ela não tinha frequentado Sim. escola. E ela dizia, mãe, eu quero muito uma Bíblia. E ela pediu de presente à madrinha dela uma Bíblia. De aniversário, uma Bíblia. Uma Bíblia. E aí ela ficava assim, mãe, me ensina a procurar aqui os livros. Ela ainda não manuseia assim, perfeitamente, né? Sei. Mas eu digo assim, Novo Testamento, ela já sabe onde tá. Eu Procura, sei o Novo João. Testamento, João. Os livros mais os evangelhos, né? Ela pega com maior facilidade, porque são lá no comecinho, mas Uhum. eu vi o interesse dela maior. Mas a grande mudança da Liz foi quando ela recebeu a visita da madre no hospital, não foi? Sim. Olha só, conta pra gente Conta isso. como foi. O que tu não lembrar, porque ela estava sedada, Uhum. aí eu completo. Eu tava sedada no hospital. Pera. Eu fui tocar meu catéter, que ele tava prestes a estourar. Só que eu entrei em quiste da minha doença. E a gente estava sem o Hilaris, que é uma medicação que é muito cara. E aí ela entrou em crise. Aí eu entrei em Nossa. quiste, tive que ficar sedada na UTI. Até que um dia chega a diretora lá do hospital e fala que conseguiu o Hilaris, do nada. Aí ela pica, aí a enfermeira pica em mim, eu tomo um banho, ainda sedada, com dor. Aí quando dá 7 horas da noite, eu levanto, do nada. Do nada. Do nada. Ela estava prestes até alta quando ela entrou em crise da doença. E parecia que ia ser naquele momento que, enfim, ela ia conhecer a madre, porque ia ter um show aqui perto de São Paulo. Só que ela internou bem antes, eu já tinha até esquecido que a Madre Kelly ia estar aqui em São Paulo e tal. Ah, Madre Kelly. A Madre Kelly Patrícia, já que ela era tá- perseguidora, lembra? Só que quando eu tava sedada, minha mãe essa cantando às vezes. E aí, um dia ela tava cantando e eu fiquei cantando também, sedada. Ela estava sedada. Olha, e você aí ficou cantando também? foi. Fiquei cantando. Minha mãe tava cantando, eu ficava repetindo. E aí eu postei o vídeo dela cantando, só que eu postei sem marcar ninguém, só que eu acho que o pessoal fez chegar.
né? É. E aí, quando aplicou o Hilaris em mim, foi quando o Instituto Hesed rezou por mim. Na hora da Na hora da misericórdia. misericórdia. Nossa, e na hora que. Foi, ela entrou em crise da doença. É uma crise de muita dor, inchaço, ela parou de urinar. Eu não conseguia se mexer a mexer. mão, mexer Então ela o teve pé. que ser sedada, porque as medicações não davam mais de conta e ela estava sofrendo bastante. Então só tinha uma medicação que podia ajudar ela a amenizar o quadro e ela custa na faixa de 80 mil. E assim, imagine que para conseguir uma medicação dessa não é fácil. Sim. E como na síndrome dela não tem um exame que detecte ela está em crise, precisava excluir outras coisas. Então foi um processo um pouco demorado. Isso aconteceu em agosto do ano passado. E a gente ficou pedindo muito a Deus, eu continuava rezando, mesmo ela sedada, eu rezava sozinha. E aí, de repente, a pessoa que é responsável pela UTI, a Cris, chegou e disse que iam conseguir a medicação. Só que nesse ponto ali já tinha parado de fazer xixi, ela precisou ser sondada. E num sábado à tarde, a enfermeira chegou para sondar ela sedada, e fazer a medicação que tinha chegado. Eu deixei tudo de lado e fui ver tudo acontecer. Quando eu peguei o celular, ele já estava vibrando um tempão. Estavam falando assim, Carol, acabaram de falar o nome da Liz no texto da Misericórdia, no texto da Misericórdia. E ela sempre gostou muito do Instituto Hesed. Sim. Do texto do combate, irmã Kelly Patrícia, madre, né? E as músicas, tudo. E aí eu fiquei muito feliz e entraram em contato comigo. E começaram assim, Falar com uma sucintamente. palavra, aí passar por uma hora. Eu falava disse outra sucintamente, mas era palavra. isso. Ela falava comigo, perguntava como é que ela tá. Depois, recebe visita. Eu dizia, ela está em isolamento, mas visita religiosa. Enfim, no domingo, à tarde, Eu ela acordei. já acordada, porque ela tinha tomado a medicação, tinha revertido, bem dizer, todo o quadro. A Madre Kelly entrou no quarto da UTI. Não, mas a parte mais engraçada Fala não, mulher. foi sim. Agora fala. Foi que chegaram no nosso. A gente dormiu e estavam falando com a gente no WhatsApp. Aí a gente acorda do nada. Minha mãe acorda e me acorda também. Eu não sabia quem ia. Se as irmãs estão aqui no hospital, se ajeita, Ninha, se ajeita. Eu coloquei uma roupinha nela, que eu acho que ela tava de camisola, e fiquei em pé, esperando. Eu não sabia Na quem vinha. Eu porta. digo, como que vier rezar? Porque a UTI é assim, é tipo um L. Aí eu tava no meio, assim. Aí chega a Madre Kelly na frente, minha mãe fez assim. Aí eu, que foi? Aí entra a Madre Kelly. Agora você imite ela também. A mãe quase desmaiou. Nossa, eu não acreditei. Eu digo, na minha cabeça Não, foi assim, a Aninha vai mas realizar um sonho. Depois da Madre Kelly, vinha a Madre Shane. Minha mãe se agarrou ela e segurou na mão dela e não soltava. Parecia que ela ia ficar lá. E ela não conseguia falar. Eu não conseguia. Mas tava rindo. Ela tava assim com o olhinho vidrado, a Madre Kelly cantou com ela, e dali... Meus batimentos lá em cima. Foi lá em então, cima. um monte de gente, um monte de enfermeira. Tem uma enfermeira católica lá, a outra é protestante, mas chorou um monte. Chorou um monte. Mas eu já imito a Madre Kelly. A Madre Kelly fala mansinho, aí quando ela entrou, ela disse como? Santo dia, Annalise. Eu sou a Madre Kelly Patrícia. E ela disse que na cabeça dela, eu sei, mas ela não Eu conseguia sei. falar. Eu sou tua fã. E aí, quando elas Aí, passaram... Desse dia eu virei pra perseguidora. Aí foi perseguidora da E madre. aí, elas passaram cerca de meia hora com a gente lá na UTI. E dali, a Annalise tinha tomado a medicação no sábado. Dali foi só o tempo de desmamar os sedativos, porque ela estava acordada com todos os sedativos que deixavam ela dopada antes, que não deixavam ela acordar. Foi algo assim incrível pra mim. Talvez a medicina tenha uma explicação assim mais pra gente. Sobrenatural, né? Na segunda-feira, isso foi no sábado. No domingo, amor. No domingo, na segunda a gente subiu e no mesmo dia a gente teve alta. Na verdade, Nossa. assim, ela ficou no desmame da medicação. Quando desmamou, ela subiu. E aí, quando ela subiu da UTI, geralmente você passa um tempo no quarto, ela teve alta, foi embora no mesmo dia. E às Inexplicável. 3 horas da tarde. Às 3 Às horas 3 da horas. tarde. Às 3? Ela tomou a medicação às 3 horas da tarde, no texto da Misericórdia.
E ela teve alta às 3 horas da tarde da sexta-feira. Olha, Quando às a 3. Kelly foi, minha mãe chorava. Chorava. Pula esse detalhe. Não pula não, pode falar. Depois eu chorei também. Aí chorou também, aí Ela todo mundo levou chorou. crise de choro. Ela A ficou muito senhora feliz. teve um rio. Um rio de choro. E aí, depois de quando a gente saiu do hospital, a gente voltou aí a Santa Generosa, que é a nossa paróquia, né? Só que aí veio o convite da Aninha rezar o rosário. E era tudo que ela queria, porque ela gosta muito do Instituto Hesed, acho que ela se identificava, né? E aí começou a nossa batalha. Não, quando eu botei Maria Joana. Foi, né? Foi muito engraçado. Lembrou do quê? Da irmã Maria Joana. Da que Maria é do Instituto, Joana? que é muito- ela chama O muito último engraçado. ruxado que a gente foi, eu quase tive 2 crises de riso. Por quê? Porque minha Maria Joana ficava olhando pra mim portais. E eu olhava pra ela, aí me dava vontade de rir. Aí mãe falava assim. Aí Ao vivo e ela querendo rir. E como que vai segurar o riso? Aí eu ficava assim. Tentando segurar, mas sem segurar, né? Eu vou até te pedir uma coisa. Reza para que eu possa conhecer. Olha, eu gosto muito do Instituto Hesed, de todos eles, mas Sim. tem 2 pessoas lá que é meu sonho conhecer. Irmão Luiz Maria, Luiz Maria. sou fã dele, muito fã. Fala. E, Fala um monte. e a irmã Maria Joana, quando eu for conhecer, já vou dar uma risada. O irmão Luiz e Maria, quando a gente estava se consagrando a Nossa Senhora, as outras pregações era de 15 minutos. A dele era de 1 hora. Porque ele fala. Mas Do é extremo. muita informação, não é? É. Conhece eles aí, traz eles, pode vir na fé também, ó. E voltando à história do hospital, né? Depois disso, começou a haver uma mudança muito grande no quadro de saúde da Liz. Foi realmente um milagre, porque se a gente pegar aquele dia de agosto, quando a irmã foi lá, a Ana Liz usava 24 horas de nutrição parenteral, que é aquela medicação que ela anda da mochila, né? E depois que veio o convite pra gente... veio o convite pra gente rezar o rosário aqui em São Paulo, e depois pra Ana Liz ir pra festa de São Miguel, que era um sonho dela. Ela via todos os anúncios, ela sempre queria ir, a gente nunca podia Não ir poderia. pela condição dela. E aí ela foi convidada e chegou o momento da gente pedir a médica pra ir. E a médica não, resistente, receosa. A médica que cuida de mim, ela não é católica, ela é... Eu não sei, amor. Eu não sei qual religião ela é, mas ela não é católica. E a gente pedia, e ela não deixava. Ela não Quando deixava por foi- receio da saúde, Aham. né? Quando foi Na véspera. na véspera, a minha mãe ligou pra ela e pediu. Ela deixou. Ela deixou. Ela deixou. Na Deixou. Mas véspera. no meio disso tudo, tu fez novena pra quem? Santa Teresinha. Ah! Fez a novena Santa Teresa. Santa Você tem Terezinha, amizade com muita poderosinha. gente lá no céu, É, hein? vai ser Naquela santa, época, tá as falando. relíquias estavam aqui no Brasil. Olha, na época que a relíquia tava Eu aqui. fiz a gente fez a novena juntas, com o mesmo pedido, e eu recebi com ela indo provar a roupinha para se vestir de Terezinha, porque tava aquela urna de Santa Terezinha, né? Sim. No ano passado. O ano passado, me lembro, eu tive. E aí a festa de São Miguel era sexta, sábado e domingo. A médica deixou a gente ir na quarta noite. Olha Então, só. eu entrei em contato com as irmãs, a médica acabou de deixar, dá tempo ainda, dá. Fomos. Olha. Só que para aquela viagem acontecer, a Ana Liz precisava ficar 3 horas sem medicação. Deixou. E a gente não tinha isso até então. Bem, tudo começou com essas 3 horas, nós conseguimos. E hoje, vocês são o primeiro lugar para saber disso. Olha que honra. Hoje a Ana Liz está com 12 horas de medicação e 12 horas sem. Então, Oh. eram 24 com, passou a depois 21 com, 3 sem, foi diminuindo. No último rosário, que vai fazer 2 semanas, ela estava com 14 horas com, 10 horas sem. E hoje, atualmente, começou domingo, ela está 12 horas com e 12 horas sem. No último rosário que a gente foi rezar, eu saí tomar um café que eu tava com sono. Aí, quando eu entrei, eu fui pro vizinho Fexólio. E minha bomba apitou. E minha mãe falou pra A bomba é eu o abrir. aparelho. Aham. O aparelho, ela começou a aparelho. apitar muito. Aí eu abri pra ver o que era, né?
Eu achei que era locução, bateria faca, alguma coisa assim. Era bolha de ar, mas geralmente é uma bolha pequenininha, assim, que estoura e vai, que era some. Mas dessa vez não, pegou o equipo inteiro, uma bolha desse tamanho. Era uma bolha enorme e quando entra a bolha, se a gente consegue tirar a bolha e fazer ela voltar, ela pode tomar a medicação. Se é uma bolha muito grande, a gente tem que desconectar a medicação. Então, no meio do rosário, era 5 horas da manhã, eu tirei a medicação dela, faltando quase 4 horas para terminar. E aí, no fim do rosário, quando a irmã Maria Raquel me chamou, eu até disse, e acabou de acontecer uma coisa que eu espero que seja o instrumento que eu vou conseguir avançar na melhora da Annalise, Deus mostrando que ela pode ficar mais. E aí foi com base nisso que eu, no domingo, no sábado à noite, na verdade, isso aconteceu da sexta para o sábado da semana passada. Nessa semana eu mandei uma mensagem para a médica e disse, doutora, deixa eu diminuir mais um pouco, vamos fazer um teste. E deu certo, né? Deu certo. Deu certo. E hoje ela tá aqui sem a mochila porque ela conseguiu. Então, depois que isso aconteceu, foi tudo é uma história, né? Mas depois que teve essa visita no hospital e que a vida de Aninha foi mudando, a Aninha começou a estudar. A Aninha entrou na escola pela primeira vez. Ela teve direito a ir para a escola, ela tinha 7 anos e meio. E até isso foi um cuidado enorme de Deus, porque foi o Padre Cássio quem nos ajudou e ele teve muito cuidado de dizer, eu não vou colocar a Annalise em qualquer escola. Olha. Porque o mundo pode fazer qualquer um se perder e eu quero que ela vá para uma escola católica que tem valores católicos. Nossa. Então, esse foi um cuidado do Padre Cássio com a Annalise e como Deus vai colocando as pessoas, né? Deus vai. Porque naquele momento a gente estava tentando uma escola pública para Liz e eles não estavam a recebendo, não, porque ela ainda usava medicação 24 horas. Então, em setembro do ano passado, a Annalise começou a estudar e ela ia para a escola com suporte com a medicação. Ela fazia tudo com suporte, mas ela vivia como qualquer outra criança. A Aninha virava de cabeça para baixo, corria, brincava de pega-pega, até de esconde-esconde ela brincava. Uma molequinha. Brinco. Mas sabe que eu, quando eu tô com suporte, eu corro e subo nele pra pegar e aí eu vou. Aí eu fazia isso no meio da quadra, brincando de pega-pega pra roubar no jogo, né? Pra ninguém me pegar. Aí quando quando colocava na mochila, todo mundo ficava uma guerra pra ver quem ia subir no suporte. Olha só. Eu falei essa semana com uma pessoa lá em Santa Generosa, né? E pra mim o que mais me marca... A fé dela é linda, lógico. É linda. Mas na vivência de uma criança, o que mais me marca em Aninha e que me ensina todo dia, porque eu acho que a gente que é adulto tem uma tendência a reclamar, a murmurar, a se queixar de tudo, é que Aninha, na condição dela, ela não reclama. Não reclama. E essa história que ela contou acontecia mesmo. Ela ia com a mochilinha para a escola, quando chegava lá a gente tirava a medicação da mochila e colocava no suporte de soro. E aí ela era tão feliz com aquele suporte que as crianças que não precisavam queriam andar de suporte também. Queriam subir. Sim. Então, a Annalise, ela tem uma alegria que vem dela e que independe de qualquer coisa. E ela não reclama com Deus. Nunca vi. Não sei se no silêncio dela duvido que tenha acontecido. Duvido também. Mas ela não reclama. Lógico que se ela tiver a opção de escolher de sair com ou sem, vai ser mais fácil sair sem. Até porque é uma mala, é pesado, tem que carregar, tem que ter cuidado. Se ela tá com a mala, ela tem que andar com a mala grudada para que ninguém passe no meio, porque ela tem um catéter no peito. Mas assim, dizer que ela se queixa, que ela reclama, não é isso lá em casa. E ela é uma alegria que contagia as pessoas, né? Ela pula, ela grava vídeo, ela brinca com a mochila dela, como se fizesse parte ali do corpinho dela. Porque eu e minha mulher estamos viciados nos seus vídeos. A gente sempre assiste. Eu falei pro Jorge, a Annalise tem que vir aqui, eu tenho que conhecer essa menininha. Eu já estava para sequestrar ela e a mãe trazer. Eu digo, o pessoal que está querendo elas agora vai ficar esperando. Mas tem uma hora de Deus. Né? Tem hora de Deus. E que nem você falou, é umas coisas que não dá para explicar. Deus vai ajeitando as coisas. A minha parceria com o Jorge foi uma coisa inexplicável. Até hoje eu não entendo. Eu só agradeço a Deus também pelas coisas que vem acontecendo, porque hoje estamos com vocês aqui. Um tempo atrás eu nunca imaginava isso. E Deus, ele vai... Os planos dele são maiores, né? Os planos dele ele vai fazendo. Tem uma parte do The Coulson que me pegou muito, que Mateus fala para Gaius.
eu não sei como vai ser meu dia. Mais ou menos isso, eu não sei como vai ser meu dia, mas eu acordo toda manhã e a minha única obrigação é segui-lo. O resto é com ele. E eu sinto isso nela, do jeito que você tá falando agora, que as coisas vêm acontecendo, é o Espírito Santo que tá movendo. Ele vai movendo, ela tá tocando muitos corações, toca o meu. Eu tô aqui, eu tô com muita vontade de chorar, você tem Eu ideia. também estou me segurando aqui, eu estou olhando para o Vitor ali, eu digo, o Vitor como deve estar ali, ele até virou as costas para cá, a gente não vê, deve estar rio de lágrimas ali. Eu segurando aqui, o Anderson com os olhos já. É porque você pega uma criança com uma fé dessa. Uma fé adulta. Se não tocar, a pessoa tem um coração muito frio. Interessante, enquanto você estava falando aí, porque assim, Deus sempre coloca anjos no nosso caminho. Eu digo, não aquele anjos de asa, mas anjos aqui da terra mesmo, né? E há poucos dias houve um bike aí, na minha vida, e eu fiquei um pouco travado. Não perdendo a fé em Jesus, mas assim, digo, eu vou parar um pouco de ficar indo na igreja. O inimigo, acho que quer se aproveitar disso. De repente eu recebo um áudio da sua mãe, aquele áudio me deu uma... Opa! É Deus colocando, né? Depois vai o Anderson, Jorge, analise, vamos trazer aqui. E eu olhava assim e digo assim, o Anderson também é uma pessoa que entrou na minha vida. E quando ele fala aqui, sem perceber, ele está me ajudando, está me dando uma força. Hoje mesmo eu falei assim, falei para minha mulher Maria de Fátima, eu digo, eu não estou com vontade de ir lá não. Quase que eu ligo para ela, Anderson, eu não vou não. Mas eu lembrava do rostinho da Aninha, da sua voz ali no áudio, ele aqui falando comigo, eu digo assim, mas espera aí. Eu sou um fraco diante de uma menina com a fé adulta, uma menina forte na fé, e eu vou dizer não para esse bug que aconteceu comigo? Quer saber de uma? Eu vou. E quando eu chego numa certa estação do metrô, o metrô parado. O metrô não vai andar mais não? Isso deu problema de gás, meu Deus do céu. Logo hoje, São Miguel me ajuda. Furou o pneu do metrô. Furou o pneu do metrô. Outra vez eu chegar atrasado, senhor, ainda bem que o metrô continuou. Mas eu vejo nisso assim, como Deus vai colocando pessoas para nos ajudar. Você fala assim que através de mim, tudo, né? Quer dizer, através de Deus, claro. E eu fui usado para que o podcast voltasse. Mas, se não fosse vocês, as orações de vocês, eu não estaria aqui falando de fé. Eu não estaria. Então é aí que eu digo assim, tudo é Deus, tudo é Ele. Até a nossa fé, a gente não pode ter orgulho. Eu tenho fé. Não, Deus te deu fé, é dele. Eu sempre digo assim, se você encontrar alguma coisa boa em mim, não pertence a mim, é de Deus. Se encontrar alguma coisa ruim em mim, isso aí é meu, pertence a mim. Aprendi isso com o Padre Léo. Aprendi com o Padre Léo. Padre Léo. Você assiste os vídeos do Padre Léo? Não. Eu assisto, eu assisti muito depois que minha mãe morreu. Aí eu não conhecia o Padre Léo, comecei a ver vários vídeos dele, me confortou muito. É outro que vai virar santo, hein? É, exatamente. Acho que sim. Acho que Eu vai. creio que sim. Já Eu são gosto muito santos, né? Já são santos, estão lá no céu. Mas um dia a igreja vai... Né? Mas é aquilo, quando você resolve seguir a Jesus e pegar a tua cruz, a paulada vem. Exatamente. Vem muito. Nos últimos dias, eu tenho ouvido as pessoas falarem comigo, nossa, tá escutando, amor? A gente recebeu até um vídeo essa semana, meu moço dizendo que, eu voltei a rezar por conta da Aninha, porque eu vi a Aninha rezando, mesmo dia da dificuldade. Nada é nosso, né? Deus nos usa, a verdade é essa. Então, quando o senhor fala que eu lhe mandei um áudio, não fui eu que falei, provavelmente. Deus nos né? usa. Porque, enfim. Mas hoje, sobre oração, né? Hoje eu estava conversando com a minha Aninha. Quais são as orações que a gente ainda não gravou? E aí ela disse que tinha 2 orações em latim que ela ia rezar aqui com vocês, não foi? Sim. Que ela ainda não gravou no Instagram, o pessoal não viu ela rezar. Que é Santo Anjo e a oração de São Bento. oração de São Bento. Você vai rezar aqui pra gente? Sim. Meu, que honra, hein? Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ansia de Dei, cui custo esmei, mi tibi comissio petata supena, domina custode recet cubena. Amém. Uxaca, sit migilux, no daco, sit migilux, vade reta satana, no coisado miquifana, ultimado que de baixo, e psifenena bibas. Uau! Que Nossa. lindo! O céu aplaudiu. Então, Aninha, estou aqui com uma curiosidade, que eu acho que não é só minha não, de muita gente. Foi na gente, Vitor.
Eu queria perguntar o seguinte, Aninha. Como foi, você se lembra, como foi seu primeiro, assim, contato com Jesus, que você falou assim, tá aí, eu vou Meu segurar ele. primeiro contato com Jesus foi quando eu me batizei. Meu primeiro contato com Jesus. Você sentiu a presença dele, como foi mesmo? O que é que você sentiu? Para ter acesso à prova, não, Jesus está aqui nesse batismo, ele está aqui. Eu já sabia que eu estava liberta dos meus pecados, mas eu ia pecar de novo, alguma hora. Mas eu sabia que Jesus estava ali, que ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que entra na gente quando a gente é batizado. Então eu sabia que era ele ali. Sabia que era ele. Agora a outra pergunta para finalizar. E Maria, a mãezinha do céu, como foi? A mãezinha do céu. Acho que eu não me lembro. O seu primeiro contato com ela? Então conta o que, é que você sente por ela, assim, Jorge. Então eu acho que esse contato com Maria já deve ter vindo desde berço, né? Não lembra? Silêncio. Eu sinto muito amor a ela, porque eu sei que ele era também minha mãe, além de ser mãe de Jesus, esposa do Espírito Santo. Eu sei que ela também é minha mãe. Eu sinto muito amor a ela. E ela é uma mãezona que encurta o caminho nosso até Jesus. Sim. Se a gente ia fazer aquele caminho grande, ela pega e encurta até Jesus. Em novembro do ano passado, nós nos consagramos a Jesus por meio de Nossa Senhora. Né? Olha só. E aí a Aninha fala por Maria. Por Maria, em Maria, com Maria. E para Maria. Para chegar até Jesus, para Jesus e com Jesus. Ai, que lindo. Gostei. Infelizmente, está chegando ao fim. Foi muito bom. Eu quero que você volte aqui, hein? Você volta? Você vai voltar? Pode vir? Sim. Pode vir na fé? Sim. Quero fazer o parte 2 com vocês ainda, se Deus quiser. Parte 2 só com a Aninha. Só com a Aninha? Ela não quer, ela que manda. Infelizmente chegou ao fim, né, Jorge? Quero agradecer a vocês. Foi uma honra até aqui, gostei demais. Eu tava doido, o Jorge sabe que eu enchi o saco dele. Tava doido pra vir a Aninha aqui com a gente, você. E se vocês quiserem, pode deixar uma mensagem pro público de casa. Começa com você e finaliza com a Aninha de chave de ouro. Eu agradeço o convite. Peço desculpa pela demora, já a Aninha é cheia. Mas o meu recado, não sei quando vai ao ar, mas eu acho que esse recado vale para qualquer momento, né? Isso. Nós precisamos de conversão. A conversão não é um dia. A conversão não é me converter hoje. A conversão é todos os dias. E para isso a gente precisa rezar muito pela nossa, mas pela conversão de todos os pecadores. Porque Jesus pede para a gente amar o nosso próximo. Quando a gente reza para que eles se convertam, para que eles se afastem do pecado, a gente reza pedindo para que eles entendam o que é o amor de Deus. O amor de Deus é que nos salva, o amor de Deus é que nos tira da profundeza de tudo que nos faz mal. Então o meu recado é: vamos rezar pela conversão dos pecadores e pedir a Deus a nossa, que é diária, que é todo dia. Exatamente. Dá uma mensagem pro público de casa, né? Para as crianças. Incentiva as crianças a ter fé igual a você. Que todos nós, adultos, crianças, bebês, todos nós podemos ter fé, mas só se a gente pedir pelas lágrimas da nossa mãe, Vicente Dolorosíssima, porque tem um texto dela que se a gente pedir pelas lágrimas dela, ela vai pedir a Jesus e o nosso pedido vai ser realizado. Pode ser a confissão de uma pessoa, pode ser qualquer pedido, vai ser realizado. Aí! Muito bem, então um recado bonito, muito bem. Jorge, manda uma mensagem pro público que tá em casa. Vocês acabaram de ouvir aí, né? Uma criança, mas com uma fé adulta. E muitas vezes nós somos adultos e ainda temos uma fé criança. Isso é para motivar Deus, né, está se servindo dessa menina para despertar muitos corações
que se dizem adultos, que ainda são frágeis na fé, para que possa acordar. É o meu caso. Se não fosse pela fé da Aninha e pelas orações da Aninha, com certeza eu e outros católicos estariam já esfriados, porque infelizmente a nossa igreja, ela está com muita sujeira, disse isso um bispo, está com muita sujeira, mas a sujeira não é da igreja. São seres humanos que vai jogando a sujeira na igreja, mas Jesus vai limpar. Eu vejo nisso, eu vejo esse trabalho de Jesus para limpar a nossa igreja quando eu olho para a Aninha. Assim, uma pessoa que a gente sabe que pecado que ela tem, né? Mas ali se confessar, para estar sempre se corrigindo diante de Deus, para ser melhor. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, procure ser melhor. E quando a gente não tiver força, tem sempre o Cirineu. Pede a Deus para mandar um Cirineu. Graças a Deus que eu tive hoje 3 Cirineus, né, para me ajudar. E também eu quero mandar aqui uma mensagem para a irmã do Frei Dimas, do irmão Dimas, que também me mandou uma mensagem, a sobrinha dele também, a Nicássia, me dando força para não pular da barca. Ao contrário, ficar firme na barca, porque a vitória é nossa, com Jesus e Maria. Amém. Quero agradecer, primeiramente a Deus, por esse dia muito especial que foi para mim. Ao estúdio Pode Vir, que deu essa estrutura boa. Você quer gravar seu podcast? Estúdio Pode Vir. Pode vir gravar você também. Quero agradecer ao Vitor, que está ali no comando hoje da nave. Siga o canal dele, Kryptonita. E quero agradecer a Show Canecas, que fez essas canecas aqui pra gente. Vamos brindar, pessoal? Esse é o primeiro brinde de muitos, hein? Amém. E quero agradecer a você que acompanhou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de comentar e ativar o sininho. Vale muito a pena. Às vezes você está passando por um momento difícil na vida. Acompanhe esse canal, que histórias conectam histórias. Alguma história você vai se identificar e você vai ter, de alguma forma, um alívio. Valeu? Obrigado aí, gente. Deus abençoe a todos. Até a próxima.